Dando sequência, então, à parte 3 do nosso vídeo sobre as indutâncias. Vamos lá, no vídeo passado nós vimos que o valor da autoindutância vai depender da posição angular, da posição do rotor. Então nós vimos como construir a equação para as autoindutâncias da bobina A, da bobina B e da bobina C. Bom, se nós analisarmos agora o seguinte, então, nós sabemos que para cada uma delas, para a bobina A, para a bobina B, para a bobina C, nós vamos ter um valor de autoindutância máxima para a bobina A na posição 0 graus, para a bobina B na posição 120 graus, para a bobina C na posição de 240 graus. Temos aí, então, para cada uma delas, 0 graus, 120 graus, 240 graus, temos o valor da autoindutância máxima. Se nós considerarmos aí, então, tem o valor da autoindutância máxima para a bobina A nessa posição 0 graus, para a bobina B na posição 120 graus. Quando nós queremos relacionar o fluxo magnético que percorre a bobina A e a bobina B, eu vou ter esse valor máximo ocorrendo com um ângulo de, entre A e B, ocorrendo com um ângulo de 60 graus. Para as bobinas A e C, eu vou ter esse valor máximo ocorrendo com um ângulo de menos 60 graus. E para as bobinas B e C, esse valor máximo ocorrendo com um ângulo de 180 ou menos 180 graus. Na construção das matrizes de indutância também nós vamos levar em consideração como que nós vamos escrever esses parâmetros. O valor da indutância mútua ele vai ter valor positivo se as correntes que percorrem ambos os circuitos produzem fluxos magnéticos apontando na mesma direção. Então vamos lá. Tomando como exemplo aí o diagrama de uma máquina síncrona, se eu considerar uma corrente entrando na bobina A e uma corrente entrando na bobina B, como que vai ser o fluxo magnético, como que vai ocorrer a formação do fluxo magnético nessas bobinas? Só corrigindo, desculpa aqui, saindo no terminal A, saindo no terminal B, entrando no A', entrando no B', certo? Então, pela regra da mão direita, saindo no terminal A, tenho as linhas de campo magnético sendo formadas nessa direção, entrando no terminal A', pela regra da mão direita, tem as linhas sendo formadas nessa direção, certo? Então, o fluxo magnético A está sendo formado nessa direção. No terminal B, entrando no terminal B', as linhas de campo magnético circulando nessa direção, saindo no terminal B, as linhas de campo magnético sendo formadas nessa direção, então eu tenho o fluxo magnético B apontando para essa direção. Se eu analisar os componentes do fluxo magnético A em relação ao B, ou os componentes de B em relação ao A, eu vou ver que eles estão apontando em direções opostas, ou seja, o valor da minha indutância mútua vai ter um coeficiente negativo, certo? Então, logo para essa matriz de autoindutância, para indutância mútua, eu vou ter um coeficiente negativo. Então, a equação das indutâncias no estator vai ter que levar em consideração esse sentido, essa direção que elas apontam, e aqueles ângulos de deslocamento de mais 60 graus, 180, menos 60 graus, certo? Então, nós vamos ter que levar em consideração esses ângulos de deslocamento na construção das matrizes. Essas equações estão apresentadas lá no livro Power System Stability and Control. Apresentam lá as equações básicas da máquina síncrona. Podemos montar ela em forma matricial. Então, essa abordagem foi uma abordagem conceitual, para nós entender como que as indutâncias mútuas e as autoindutâncias têm seu valor influenciado pela posição do ângulo θ, do ângulo da posição do rotor, que elas variam então em função de 2θ, certo? Essa abordagem nesse vídeo foi uma abordagem conceitual. No livro Analysis of Electrical Machine and Drive Systems, das páginas 52 a 59, nós temos aí aproximadamente 17 páginas que trazem todo um desenvolvimento matemático para construir essas equações que nós apresentamos aqui de forma conceitual para apresentar a sua derivação matemática. No livro Máquinas Elétricas de Fitzgerald, da página 651 à página 673, na verdade, então o anexo B desse livro, apresenta como é feita a derivação, então como identificar o valor das
autoindutância e das indutâncias mútuas em função dos parâmetros da máquina, como o comprimento do rotor, o raio do rotor, o tamanho do gap magnético, o número de espiras das bobinas, enfim. Então, nesse livro lá tem o equacionamento para nós identificar como que nós vamos fazer levantar esses parâmetros de autoindutância e indutância mútua em função dos parâmetros de máquina. Então, dessa forma aí foi concluída a abordagem sobre como é feita a construção da matriz LSS. Vimos a LRR, vimos a LSS, falta nós ver então a construção da matriz LSR, ou seja, a matriz que relaciona os parâmetros de fluxos magnéticos produzido no estator em função das correntes que circulam o rotor, certo? Então, analisando o primeiro parâmetro dessa matriz, se nós considerarmos que a bobina F, estando posicionada no ângulo 0 grau, quando ela estiver exatamente alinhada com a bobina A, quando ela estiver exatamente alinhada com a bobina A com o ângulo 0 graus, nós vamos ter uma indutância mútua máxima sendo formado entre a bobina A e a bobina F, certo? Nós temos um valor máximo de A de indutância mútua sendo formado entre a bobina A e a bobina F. E à medida que o rotor se desloca, esse valor vai se modificando, então, em função do cosseno do ângulo θ, como nós vimos conforme o rotor for girando. Nesse caso, então, ele vai variar em função de θ, porque nós estamos analisando agora o valor da indutância formado por uma bobina do rotor em relação à bobina A, ok? Diferente da situação antes que nós estávamos analisando duas bobinas do estator. Então, agora ele varia em função de θ, certo? Se nós fizermos a mesma análise para as bobinas B e C, eu vou ter então o mesmo comportamento, apenas levando em consideração o ângulo de 120 graus, mais 120 graus e menos 120 graus. Como a máquina é simétrica, quer dizer, o caminho magnético e o número de espiras das bobinas são idênticos, tanto para a bobina A quanto para a bobina B, quanto para a bobina C, eu posso representar com o mesmo termo, ou seja, MAF vai ser igual a MBF, vai ser igual a MCF, então eu posso representar com o mesmo termo. Tenho ainda, no mesmo eixo direto, como nós conversamos anteriormente, no mesmo eixo direto, tenho montado, além da bobina F, tenho também o bobinado H. Então, além dos parâmetros que estão relacionando as correntes da bobina F com os fluxos magnéticos, além da bobina F, tenho também a corrente da bobina H relacionada então com as bobinas do estator A, B e C. Então eu vou ter também as correntes do rotor que percorrem a bobina H. E para as bobinas K e G, como elas estão posicionadas a 90 graus em relação às bobinas F e H, então eu vou ter um deslocamento de 90 graus, vou representar substituindo o cosseno por seno, então vou ter um deslocamento de 90 graus e o comportamento magnético vai seguir da mesma forma. Então, relacionando as correntes na bobina G com as correntes na bobina G do rotor, com a bobina A do estator, B do estator, C do estator, as correntes da bobina K do rotor com as bobinas A do estator, B do estator, C do estator, certo? Então, temos aí formada a nossa matriz LSR. E uma vez construída a matriz LSR, que relaciona as bobinas do estator com as correntes do rotor, para construirmos a bobina LRS, a bobina LRS vai ser igual à matriz LSR transposta, ok? Então, é só fazer transposição dessa matriz, temos a matriz LRS. Ou seja, dessa forma, então, vimos aí como identificar os parâmetros todos os parâmetros da matriz de autoindutância e indutância mútua. Lembrando que nessas matrizes, os valores das autoindutâncias e indutâncias mútuas, essa matriz vão
depender do valor de θ, vão depender do ângulo, da posição do rotor. Ou seja, essa matriz vai ser variante no tempo, e isso vai se tornar um problema para nós no momento de fazer o controle. Então, nós vamos precisar encontrar uma forma de contornar isso. Então, a partir de agora, já relacionamos as correntes em cada uma das bobinas com o fluxo magnético. O próximo passo vai ser montar as equações que vão representar o valor das tensões, então na bobina A, B, C, o valor da tensão na bobina F, na bobina de campo, na bobina H, na bobina G, na bobina K, ou seja, o valor das tensões no estator, o valor das tensões no rotor. Então, no próximo vídeo vamos ver como é representado o valor dessas tensões. Da mesma forma, então, encerramos esse vídeo aqui. Obrigado pela atenção.